Momento Empresarial. Oferecimento M Prado Consultoria Empresarial. Olá amigos, estamos de volta com o Momento Empresarial, que hoje vai discutir a evolução da oftalmologia. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. José Marcos Gonçalves, que é diretor do HCO, o Hospital de Clínicas Oculares. Tudo bem? Tudo bem, Hamilton. É um prazer recebê-lo aqui, Dr. José Marcos. O prazer é meu. Então, Dr. José Marcos, a gente tem curiosidade de saber como tem evoluído a oftalmologia. E é notório na cidade que a gente vê esse segmento cada vez crescendo mais, evoluindo mais. E o HCO é um marco aqui na região, porque foi um dos pioneiros na oftalmologia, e nós gostaríamos de saber um pouco mais como se deu, desde o surgimento até hoje, como foi a evolução do HCO e como é esse mercado aqui na nossa região. Hamilton, é muito interessante essa parte que você está se referindo. Nada começa do muito, né? Tudo na vida, eu sempre falo que é do pouco ao muito. Então, desde que me formei, que me graduei em oftalmologia, eu tinha sempre assim em mente que gostaria de fazer o que tinha melhor em termos tecnológicos, em termos científicos, para o nosso paciente, né, e a nossa comunidade. Então foi assim, durante esses, vamos dizer, últimos 20, 15 anos, pode-se dizer que a oftalmologia, dentro da área médica, foi uma das áreas que mais cresceram, né? Uma das que mais cresceu e mais evoluiu, justamente porque ela foi muito beneficiada pela parte tecnológica, a parte de informática, a parte de procedimentos computadorizados, de imagem, né? Então, as coisas foram começando pequenas mesmo. Então, e como a oftalmologia, ela passou a ter muita informação, e o olho, como é um sistema muito complexo, ou seja, você tem dentro do olho, eu sempre faço uma analogia assim, o olho se parece com a barriga, né? Dentro da barriga nós temos o que? O fígado, o rim, o intestino. No olho você tem a córnea, você tem a retina, você tem o nervo óptico, e então você tem todas essas estruturas que podem ser acometidas por algum problema, né? Então, com isso surgiu como ela foi evoluindo, houve-se uma necessidade de trabalhar com outros oftalmologistas, com outros colegas. Com outras especialidades dentro da própria matéria, vamos dizer. Dentro da própria a área de oftalmologia que a gente chama de subespecialidade. Então a especialidade é a oftalmologia e a subespecialidade. Por exemplo, tem o retinólogo, né, que faz retina e vítreo. Tem o glaucomatólogo, faz glaucoma, né? Por exemplo, a minha área é muito envolvida com a parte de córnea, vamos dizer, transplante de córnea, cirurgias refrativas, que é a cirurgia de miopia, astigmatismo, hipermetropia, a parte de catarata, né? Então a gente chama esse segmento anterior do olho, né? E então, com essa evolução muito assim, muito veloz, muito grande, fica-se difícil um profissional acompanhar tudo. Então, qual que é a opção? A opção é essa mesmo, você trabalhar em grupo, cada um se dedica a uma subespecialidade. Na própria formação hoje, na própria residência, na formação, você opta por fazer uma subespecialidade, justamente porque a bagagem de conhecimentos é muito grande. Se você quiser fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem, né? Então aí isso foi surgindo, nós fomos começando trabalhando com poucas pessoas juntas, um grupo pequeno, né? Construímos o HCO na própria Getúlio Vargas, antes desse prédio novo. O movimento, a necessidade nossa de ampliar por causa de novas aparelhagens, mesmo a parte de dinâmica. Quer dizer, o HCO foi evoluindo conforme a oftalmologia foi evoluindo. Foi evoluindo, justamente. E a necessidade da região, a região foi crescendo, né? As necessidades foram aumentando. As necessidades foram aumentando, por exemplo, as aparelhagens, foram surgindo novas aparelhagens, então até para alocar essas aparelhagens. Hoje o HCO tem quantos anos já de existência? Vamos dizer assim, mais ou menos, vamos dizer 20 anos. 20 anos, né? Esse prédio novo que
nós estamos, vai fazer 4 anos agora, em julho, né? E então isso foi uma necessidade. Por exemplo, hoje o HCO novo, ele tem que cumprir as normas da Anvisa, né, que é da vigilância sanitária. Então, o que tem assim de moderno, o que tem de exigência nessa área, né, a complexidade da dinâmica de colocar as coisas, nós temos tudo aprovado, né? Nós temos uma equipe hoje multidisciplinar, ou seja, nós conseguimos hoje abranger toda a área da oftalmologia, com nossos 10 profissionais que trabalhamos juntos, tá? E um ajuda o outro. Por exemplo, eu vou atender um paciente, aí ele tem um problema que é de retina. Eu não sou retinólogo, mas nós temos lá 2 retinólogos, né? Então, ou seja, a pessoa sabe que vai lá no HCO por um problema ocular, o problema dela vai ser resolvido. Quer dizer, tem um pacote de soluções para poder atender. Então, ela não precisa ficar vagando de lugar para lugar, sabe? Vamos dizer, de hospital para hospital, ou coisas assim. Vou procurar vários médicos para poder atender. Então, hoje nós temos um centro completo de oftalmologia, tá? Em que o paciente chega lá, ele tem, vamos dizer, o problema dele resolvido ou encaminhado. Sabe? Encaminhado. Quer dizer, ele chega, tem o diagnóstico, ele sai com a solução. Sai com a solução, por exemplo, ele precisa fazer uma cirurgia. Para a cirurgia, precisa fazer alguns exames prévios do próprio olho. Tem toda a aparelhagem lá. Ele precisa do centro cirúrgico. Nós temos um centro cirúrgico com toda a tecnologia necessária hoje, vamos dizer, em termos mundiais. Né? Em termos mundiais. Então, eu penso assim, quem é mais beneficiado? É a região, né? É a cidade de Uberlândia, né? Que tem essa capacidade de absorver esse crescimento.